Paulo Mendes encontrava-se no seu escritório, um santuário de vidro e aço polido no 25º andar do imponente edifício Tejo, que perfurava o céu no coração do centro financeiro de Lisboa. O seu olhar, contudo, não apreciava a vista panorâmica sobre a cidade, a ponta a recortar o horizonte e o rio a brilhar sob o sol da tarde. Em vez disso, observava o fluxo incessante de veículos lá embaixo, reduzidos a um enxame de insetos metálicos, um microcosmos indiferente à tempestade que se formava na sua vida. Faltavam exatamente 3 horas para a reunião que representava o culminar de toda a sua existência profissional. Uma provação que iria ditar se continuaria a ser o mestre do seu destino, no controle da Mendes Incorporações, a empresa que erguera do nada, com suor e sacrifício, ao longo de 15 anos extenuantes, ou se seria forçado a entregá-la, despojado e humilhado, por uma quantia irrisória que mal faria justiça ao seu verdadeiro valor. A chave para tudo isto, o eixo sobre o qual o seu mundo girava precariamente, era um contrato. O único maço de papéis que continha a prova irrefutável da sua inocência face às acusações insidiosas de irregularidades, uma teia de mentiras tecida pelos seus concorrentes para o arrastar para a lama. Sem esse documento original, os investidores, tubarões que cheiravam sangue à distância, retirariam o seu capital sem pensar 2 vezes, e a sua empresa, o seu legado, implodiria numa questão de semanas. Paulo passou a mão pelos cabelos, onde os fios grisalhos se tornavam cada vez mais proeminentes, e soltou um suspiro pesado, carregado de uma exaustão que ia para além do cansaço físico. Aos 42 anos, era um homem que tinha trocado uma vida pessoal pela ambição. Nunca se casara, nunca tivera filhos, a sua dedicação total fora para os negócios. A empresa era o seu único filho, a sua única paixão, e agora, por um lapso, um momento de descuido imperdoável que resultou na perda daquela maldita pasta de cor na semana anterior, estava na iminência de perder absolutamente tudo. Um toque suave na porta de carvalho interrompeu o seu turbilhão de pensamentos. Era Sandra, a sua secretária fiel e eficiente, a sua sombra nos últimos 10 anos. Senhor Mendes, os advogados chegaram. Querem fazer uma última revisão da estratégia para a reunião. A sua voz era calma, mas Paulo detectou uma nota de preocupação. Mande-os entrar, respondeu ele, esforçando-se por injetar na sua voz uma confiança que estava longe de sentir. Os 3 advogados entraram, figuras sombrias carregando pastas que pareciam pesar toneladas. António Silveira, o mais velho e experiente do trio, um homem cuja carreira fora construída sobre vitórias improváveis, abanou a cabeça com um ar de profundo pesar. Paulo, sejamos realistas. Sem os documentos originais, a nossa posição é extremamente vulnerável. Temos cópias, sim, mas o Rui Castilho e os seus sócios vão argumentar, e com alguma plausibilidade, que são falsificações. Precisamos de nos preparar para o pior cenário possível. Quanto tempo temos exatamente? Perguntou Paulo, a sua voz um fio. 2 horas e 50 minutos, respondeu um dos advogados mais novos, consultando o seu relógio de pulso com um gesto nervoso. Paulo levantou-se, sentindo uma necessidade súbita de movimento, e caminhou até à vasta janela. O seu olhar varreu a multidão anônima na rua lá embaixo, até que algo prendeu a sua atenção, um detalhe incongruente no meio da agitação urbana. Uma menina, talvez com 8 ou 9 anos, estava sentada no passeio frio em frente ao edifício, agarrando com força uma pasta de cor castanha. O coração de Paulo falhou uma batida, um baque surdo no peito. A pasta era idêntica, em todos os pormenores, à que ele havia perdido. Com licença, murmurou Paulo, saindo apressadamente do escritório sem oferecer qualquer explicação, deixando os advogados a olharem uns para os outros, perplexos. Entrou no elevador e desceu os 25 andares num estado de ansiedade febril, cada segundo uma eternidade. Ao chegar ao átrio, correu para a saída, o som dos seus sapatos caros a ecoar no mármore polido. A menina continuava lá, uma figura pequena e frágil no meio da indiferença da cidade, descalça, com as roupas sujas e rasgadas, mas abraçando a pasta como se fosse o bem mais precioso do mundo. Paulo aproximou-se lentamente, com o cuidado de um homem que se aproxima de um animal assustado. Olá, disse ele, a voz surpreendentemente suave. Como te chamas? A menina ergueu o rosto. Os seus olhos castanhos eram grandes e inteligentes, mas toldados por uma desconfiança profunda. Mariana, respondeu ela, a voz pouco mais que um sussurro. Mariana, essa pasta que tens. Onde é que a encontraste? A menina apertou ainda mais a pasta contra o peito. Por que é que quer saber? É sua. Paulo ajoelhou-se para ficar ao nível dela, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes. Sim, acho que sim. Perdi uma exatamente igual há uma semana. Podes dizer-me onde a encontraste? Mariana estudou com uma intensidade que desmentia a sua idade, avaliando a sua sinceridade. Dá-me alguma coisa se lhe devolver? A pergunta foi direta, desprovida de qualquer artifício infantil. Naquele momento, Paulo notou a fome nos olhos dela,
uma sombra que ele conhecia de outros tempos, de outras histórias. O que queres? Comida. E talvez um sítio para dormir esta noite. Está a ficar frio. O pedido simples atingiu Paulo com a força de um soco. Olhou em redor, aquele não era o local para aquela conversa. Aceitas vir a uma pastelaria para comermos qualquer coisa e falarmos com mais calma? Mariana hesitou, uma batalha silenciosa a travar-se nos seus olhos, antes de assentir lentamente. Paulo levou-a à pastelaria ao lado, um lugar acolhedor com cheiro a café e canela. Pediu para ela uma tosta mista, um sumo de laranja fresco e um pastel de nata. Mariana comeu com uma voracidade que partia o coração, a urgência de quem não sabia quando teria a próxima refeição. Agora, conta-me onde encontraste a pasta, disse Paulo gentilmente quando ela terminou. Na Praça do Comércio, há 3 dias. Estava debaixo de um banco, toda molhada da chuva. Pensei que alguém a tinha deitado fora. E por que não a levaste à polícia? Mariana soltou uma pequena risada, desprovida de humor. A polícia não gosta de miúdos como eu. Pensam sempre que roubamos alguma coisa. Um nó formou-se na garganta de Paulo. A amarga verdade naquelas palavras era inegável. Tu moras na rua. Às vezes. Quando não tenho onde ficar, durmo na praça ou debaixo de um viaduto. E os teus pais? Mariana parou de mastigar o último pedaço do pastel e baixou o olhar. A minha mãe morreu no ano passado. O meu pai, nunca o conheci. E quem cuida de ti? Eu cuido de mim. Paulo permaneceu em silêncio, absorvendo a enormidade da situação. Aquela criança, que mal devia ter uma década de vida, sobrevivia sozinha nas ruas de Lisboa e, por um capricho do destino, segurava nas suas mãos o poder de salvar ou destruir o seu império. Mariana, preciso de te pedir um favor imenso. Essa pasta é mesmo minha e contém documentos de uma importância vital. Documentos que podem salvar a minha empresa. Que tipo de empresa? Construo edifícios e casas. Dou emprego a muitas pessoas. Se eu perder estes documentos, terei de fechar a empresa e muita gente ficará sem trabalho. Mariana olhou para a pasta, depois para o rosto ansioso de Paulo. E o que é que me dá em troca? Paulo pensou rapidamente. O relógio avançava impiedosamente. O que tu quiseres. Dinheiro. Um sítio para viver. Escola. Escola. Os olhos de Mariana iluminaram-se com uma centelha de esperança genuína. Sempre quis ir à escola, mas nunca pude. Então, está combinado. Tu devolves-me a pasta e eu coloco-te na melhor escola particular. Dou-te um lugar para morar e comida todos os dias. Mariana ponderou a oferta, o seu pequeno rosto contraído em concentração. Como é que eu sei que vai cumprir a promessa? Os adultos mentem sempre aos miúdos. A observação de Mariana foi como uma punhalada. Tens razão, muitos adultos mentem. Mas eu dou-te a minha palavra. E se quiseres, podemos tornar isto oficial, com papéis assinados. Lentamente, Mariana abriu a pasta. Olhou para os documentos, a sua expressão séria. Não sabia ler, mas parecia compreender o peso do que tinha nas mãos. Estes papéis são assim tão importantes. São os mais importantes da minha vida. Mariana fechou a pasta e empurrou-a através da mesa na direção de Paulo. Então, tome. Mas você prometeu. Paulo pegou na pasta com as mãos a tremer. Abriu-a e lá estavam eles, todos os documentos originais, um pouco úmidos e amarrotados, mas perfeitamente legíveis. O contrato, a sua salvação, estava intacto. Uma onda de alívio tão avassaladora percorreu o que sentiu os olhos arder. Mariana, acabaste de salvar a minha empresa. Nunca me esquecerei disto. E agora? Paulo consultou o relógio. Faltava 1h40. Agora vou cumprir a minha promessa. Mas primeiro, tenho de ir a essa reunião. Podes esperar no meu escritório. Tem televisão, um sofá confortável, e a minha secretária pode pedir-te mais comida se quiseres. Mariana assentiu. Pela primeira vez, Paulo viu um sorriso genuíno iluminar o seu rosto. De volta ao escritório, Paulo explicou a situação a Sandra em poucas palavras. Quero que cuides muito bem dela. Pede o que ela quiser comer. Deixa-a ver televisão. E, Sandra. A partir de hoje, a Mariana vai fazer parte das nossas vidas. Sandra olhou da menina suja, sentada timidamente no sofá de cor italiano, para o seu chefe, a confusão estampada no seu rosto. Senhor Mendes, o que se está a passar? Uma lição de humanidade, Sandra, respondeu Paulo. Esta menina salvou-me,
E agora eu vou salvá-la a ela. A reunião decorreu na sala de conferências do 26º andar. Rui Castilho, o seu principal rival, estava lá, exalando confiança, ladeado pelos seus advogados e pelos representantes dos bancos e investidores, todos com expressões graves. Bem, Paulo, começou Rui com um sorriso falso. Chegou a hora da verdade. Onde estão os documentos originais que provam que não sobrefaturou as obras do complexo empresarial? Paulo, com uma calma recém-descoberta, abriu a sua pasta e retirou os documentos. Estão aqui. A expressão de Rui desmoronou-se. A sua aposta, a sua certeza de que Paulo não tinha os originais, tinha falhado. Esses documentos estavam perdidos há uma semana, observou um dos investidores. Estavam, mas foram encontrados, respondeu Paulo. E como podem ver, provam inequivocamente que todas as obras foram executadas dentro do orçamento aprovado. Não houve qualquer sobrefaturação. O contabilista dos investidores analisou os papéis durante 40 minutos que pareceram uma eternidade. Finalmente, ergueu a cabeça e assentiu. Os documentos são autênticos e demonstram que não houve irregularidades. Sr. Mendes, a acusação não tem fundamento. Rui Castilho ficou vermelho de fúria. Isto não pode estar a acontecer. Os documentos estavam perdidos, mas agora foram encontrados, disse Paulo serenamente. E a nossa empresa continuará a operar normalmente. A reunião terminou com a reafirmação do controle total de Paulo sobre a Mendes Incorporações. A confiança dos investidores foi não só renovada, como reforçada com o aumento de capital para novos projetos. Quando Paulo regressou ao seu escritório, encontrou Mariana a dormir profundamente no sofá, abraçada a um urso de peluche que Sandra lhe comprara. Como é que ela está? Perguntou em voz baixa. Comeu mais 2 tostas, bebeu um batido e ainda comeu uma fatia de bolo, respondeu Sandra. Depois ficou a ver desenhos animados até adormecer. Coitadinha, devia estar exausta. Paulo sentou-se numa poltrona, a observar o sono tranquilo de Mariana. Pela primeira vez na sua vida de empresário de sucesso, compreendeu que existia algo infinitamente mais importante do que lucros e negócios. Sandra, amanhã quero que pesquise os melhores colégios particulares da cidade. E preciso de encontrar uma assistente social para me ajudar com os trâmites legais. Trâmites legais. Vou adotar a Mariana. Sandra arregalou os olhos. Sr. Mendes, tem a certeza? É uma decisão de uma importância tremenda. Paulo olhou novamente para a menina a dormir. Ela salvou-me, Sandra. Agora é a minha vez de a salvar. Quando Mariana acordou, a noite já tinha caído sobre Lisboa. Paulo estava na sua secretária, mas parou de trabalhar assim que a viu despertar. Dormiste bem? Mariana espreguiçou-se. A sua reunião. Acabou. Acabou e correu muito bem, graças a ti. Então, a sua empresa está salva. Está. E agora, vou cumprir a minha promessa. Paulo sentou-se ao lado dela no sofá. Mariana, quero fazer-te uma proposta. Algo maior do que o que combinamos. A menina olhou com curiosidade. Que proposta? Quero adotar-te. Quero que sejas minha filha, oficialmente. Terias uma casa, escola, roupa, comida. Tudo o que uma criança precisa. E, mais importante, terias uma família. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Por que é que faria isso por mim? Mal me conhece. Porque hoje fizeste algo que mudou a minha vida. Não só me devolveste os documentos, como me ensinaste que há coisas mais importantes do que os negócios. E porque? Acho que nós os dois estávamos sozinhos e talvez possamos estar juntos. Você mora sozinho. Moro. Nunca me casei, nunca tive filhos. Dediquei a minha vida inteira ao trabalho e descobri hoje que isso não chega. Mariana olhou pela janela, para as luzes da cidade. E se eu não souber ser uma filha? Nunca tive um pai a sério. E eu nunca fui pai. Podemos aprender juntos. Mariana sorriu, o segundo sorriso genuíno que Paulo via. Então, eu aceito. Mas tenho uma condição. Qual? Quero ajudar outros miúdos como eu. Miúdos que moram na rua e não têm ninguém. Um sentimento de imenso orgulho invadiu Paulo. Isso pode ser arranjado. Que tal criarmos um projeto social da empresa para ajudar crianças em situação de rua? A sério. Seríssimo. Será o nosso primeiro projeto juntos. Mariana atirou-se aos braços de Paulo, que a abraçou com força. Naquele instante, tanto o empresário milionário como a menina da rua perceberam que tinham encontrado algo que nem sabiam que procuravam, uma família.
Os primeiros dias foram uma montanha-russa. Paulo instalou-a num hotel de luxo na Baixa enquanto a doutora Maria do Carmo, uma assistente social experiente, o guiava pelo processo de adoção. O primeiro passo foi comprar roupa. No centro comercial mais luxuoso de Lisboa, Paulo sentiu-se completamente perdido. Que tipo de roupa gostas? Perguntou ele. Mariana olhou em redor, maravilhada. Não sei. Na rua, usamos o que encontramos. Uma vendedora simpática ajudou-os. 2 horas depois, saíram com dezenas de sacos. Mariana, com um vestido azul novo, olhou para o seu reflexo. Sinto-me diferente. Como se eu valesse alguma coisa. A frase atingiu Paulo. Mariana, tu sempre valeste muito. A roupa não muda isso. O passo seguinte foi a escola. O Colégio Dom Pedro, em Campo de Ourique, pareceu o local ideal, com a diretora, a professora Ana Helena, a mostrar-se incrivelmente receptiva. Contrataram também a professora Carla Marina para aulas de reforço. A Mariana é brilhantíssima, disse ela. O apartamento de solteiro de Paulo nas Avenidas Novas foi trocado por uma casa espaçosa em Campo de Ourique, com um jardim para ela brincar. Foi nessas primeiras semanas que começaram a construir a sua relação, entre TPCS na mesa da cozinha e histórias antes de dormir. Um mês depois, Rui Castilho ligou. Paulo, precisamos de conversar. Sobre a menina. Sei quem ela é. O encontro foi tenso. Rui revelou a sua descoberta. Mariana era filha de Beatriz Santos, uma ex-funcionária da Mendes Incorporações, despedida por vender informações à concorrência. Vendo-te 40% da empresa por metade do valor de mercado, e esta informação nunca vem a público, disse Rui, a sua voz destilando veneno. Paulo saiu, furioso. Naquela noite, falou com Mariana. A tua mãe. Chamava-se Beatriz Santos. Mariana confirmou. Ela dizia que a despediram por algo que ela não fez. Você vai desistir de mim? Perguntou a menina, a voz a tremer. Nunca, respondeu Paulo, abraçando-a. Nunca vou desistir de ti. No dia seguinte, recusou a chantagem de Rui. Uma semana depois, a história apareceu nos jornais. Mas o tiro saiu pela culatra. A história gerou uma onda de simpatia por Paulo e Mariana. O Grupo Silva, liderado pelo Dr. Manuel Henrique, propôs uma parceria. Queremos investir num projeto de responsabilidade social. E queremos que a Mariana seja a embaixadora. O Projeto Mariana foi lançado no Palácio de Belém. O discurso de Mariana emocionou a nação. Há 6 meses, eu dormia na rua. Hoje, tenho um pai que me ama e a chance de ajudar outros. Nós salvámos-nos um ao outro. O projeto foi um sucesso estrondoso. A Mendes Incorporações prosperou, especialmente a nova divisão de habitação social, uma ideia de Mariana. 2 anos depois, no seu 12º aniversário, a casa em Campo de Ourique estava cheia de amigos. Paulo olhava para a cena, o coração a transbordar. Às vezes, parece um sonho, disse ele à doutora Maria do Carmo. Encontrei o meu propósito. Sucesso é ver a minha filha feliz. 5 anos depois do seu primeiro encontro, estavam de volta ao escritório no edifício Tejo. Foi aqui que tudo começou, disse Paulo. E foi ali embaixo que eu estava, acrescentou Mariana. 10 anos depois, Paulo assistia, com lágrimas nos olhos, à formatura de Mariana na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa. No seu discurso, ela dedicou-lhe a conquista. Na festa, propôs, que tal a Mendes Incorporações se tornar Mendes e Filha Arquitetura Social? Aceito, disse Paulo. Sócios e família, para sempre. Olhando para o céu, Paulo pensou em como uma pasta perdida tinha gerado um milagre. Não um milagre vindo dos céus, mas de uma menina corajosa que, ao salvar os seus documentos, tinha na verdade salvo a sua alma. Fim.